Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem e refletir sobre as necessidades que temos de mudança no hoje. Tudo isso porque Deus nos permitiu acordar. Isso significa que eu recebi mais uma página em branco para reescrever a minha história. O ontem foi difícil. O ontem nós falhamos. No ontem nós deixamos a desejar para Deus. E como o ontem não volta mais, nós não temos como modificar o antes. Mas nós podemos sim modificar a nossa história no hoje, para que assim nós possamos verdadeiramente agradar a Deus em todas as nossas necessidades. Precisamos fazer isso porque nós temos responsabilidades como seres humanos, mas principalmente responsabilidades como cristãos. É preciso que pensemos e repensemos a qualidade da nossa fé. É preciso que pensemos e repensemos como está o nosso caminhar com Deus. A nossa jornada rumo ao céu, ela não é fácil. E nem foi dito em lugar algum que seria fácil. Antes, o próprio Cristo disse que cada um precisa pegar a sua cruz e seguir. Então ele não disse que seria fácil. É pesado, é difícil, mas não é impossível caminhar com Deus. E hoje nós somos convidados a uma reflexão pensando exatamente no Salmos 84. Em algumas versões, o Salmo 83. Mas esse salmo fala sobre feliz quem mora na tua casa, Senhor. Mas por que é feliz quem mora na casa do Senhor? E é interessante pensar que morar na casa do Senhor é perceber que o Senhor também faz morada lá diariamente. Imagine a plenitude de poder estar dentro de um mesmo lar com a presença de Deus, o nosso Criador. Imagine uma convivência diária com aquele que nos fez, com aquele que nos dá o dom da vida, com aquele que não interfere na nossa caminhada, mas que dá exatamente as possibilidades, as portas de acesso para que nós possamos andar pelo caminho da retidão. Precisamos meditar nisso, precisamos pensar nisso. Nessa nossa jornada eu preciso constantemente mudar os meus pensamentos. De nada vale a gente estar na igreja, rezar, fazer as nossas orações, mas o nosso coração está entranhado de coisas ruins. De falta de amor, falta de perdão, de estarmos com o nosso coração sempre encharcado. E tudo isso vai atingindo a carne. Sim, a matéria vai sofrendo pela nossa falta de uma espiritualidade pautada principalmente em Deus, por Deus e para Deus. Se nós estivermos com Deus, tudo é mais fácil. Tudo. Façamos a leitura do Salmos 84 e analisemos exatamente o que este salmo tem de tão rico para nós. E olhe que este salmo é um salmo pequeno, apenas com 13 versículos. Diz assim: como são amáveis tuas moradas, Senhor dos exércitos. Minha alma desfalece e suspira pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam no Deus vivo. Até o pássaro encontra a casa e a andorinha o ninho por onde os filhotes junto aos teus altares. Onde pôr os filhotes junto a teus altares. Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Feliz quem mora em tua casa. Sempre canta teus louvores. Feliz quem encontra em ti sua força e decide no seu coração a santa viagem. Passando pelo vale do pranto, transforma-o numa fonte e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Cresce seu vigor ao longo do caminho e Deus lhes aparece em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha prece, presta atenção, Deus de Jacó. Vê, ó Deus, meu escudo, olha o rosto do teu consagrado. Para mim, um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. Está na porta da casa do meu Deus. É melhor que morar nas tendas dos ímpios. Porque sol e escudo é o Senhor Deus. O Senhor concede graça e glória. Não recusa o bem a quem caminha com retidão.
Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que salmo fantástico! Mas por que ele é tão fantástico assim? Ele nos chama principalmente a três coisas interessantes. Primeiro, ele fala sobre a questão da importância de estar na casa do Senhor. E que na casa do Senhor, no versículo 4, diz que até o pássaro encontra casa. E quando diz pássaro, não está falando de um pássaro específico, está falando daqueles pássaros que vivem ao tempo, ao vento. Aqueles pássaros que as pessoas não querem guardar em gaiolas. São aqueles pássaros que não têm valor, possivelmente. Mas esses pássaros, eles encontram morada na casa do Senhor. A andorinha, ela encontra um ninho para pôr os seus filhotes. Até os pássaros encontram ninho, encontram repouso no Senhor. Se um pássaro sem valor, um pardal, vamos dizer assim, ele encontra pouso e ninho quer dizer segurança. Imagine nós se buscarmos a casa do Senhor. Será que nós não temos mais valor que um pássaro, quando a própria Bíblia diz que nós estamos acima dos animais? Outra coisa muito importante nesse salmo é que fala sobre a questão dos peregrinos, quando as pessoas faziam uma jornada para chegar até Jerusalém. E eles passavam por um vale que era chamado Vale do Pranto, que se transforma em fonte. Mas ao mesmo tempo, talvez fazendo referência aos oásis que os peregrinos encontravam naquela jornada rumo à casa do Senhor. E nós podemos pensar nisso no nosso dia a dia, que nós estamos também passando pelo Vale do Pranto. São tantas tempestades, tantos problemas, mas nós precisamos caminhar, fazer esta viagem, como diz aqui o versículo 6, que a gente decida em nosso coração fazer essa viagem, de chegar à casa do Senhor, de retornar à casa do Senhor. Até porque a terceira coisa muito interessante que é colocada aqui é, no versículo 11 diz assim: para mim um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. Os átrios seriam, na verdade, as casas de oração, ou possivelmente fazendo referência ao próprio templo em Jerusalém. O local onde todos os cristãos daquela época, os judeus, eles precisavam fazer uma viagem sempre ao templo, pelo menos uma vez durante sua vida. Não esqueçamos que a própria Sagrada Família fez essa jornada, porque eles viviam os mandamentos. E eles fizeram essa caminhada em viagem até Jerusalém para adoração no templo. E esse período do Vale do Pranto está também referindo-se possivelmente a um período a uma região muito seca. E quantas agruras nós temos na nossa vida? Quantas coisas, quantos sofrimentos nós não já passamos? Quantas lágrimas nós não já vertemos? Mas quando diz aqui que melhor vale um dia no átrio do Senhor, na casa do Senhor, mas vale um dia do que 1000 anos, com os ímpios ou em qualquer outro lugar. E você, tem ido à casa do Senhor? Tem procurado este Deus que é um Deus tão perfeito e que nos abraça, nos consola e nos ajuda, colocando-nos em seu ninho de proteção? Nós precisamos meditar nisso, nós precisamos pensar nisso. Precisamos lembrar que o Senhor dos Exércitos, Ele é maior que todo e qualquer outro ser. Significa dizer que feliz é o homem que confia no Senhor dos Exércitos. Que nós possamos confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que nós possamos fazer a nossa parte. Que nós possamos, acima de qualquer coisa, compreender a necessidade de sermos melhores cristãos. Releiam Salmos 84. Busquem se situar e se encontrar dentro deste salmo. É preciso que eu sempre esteja lembrando que o Senhor, Ele é o oásis no meio do deserto. Talvez estejamos no meio do deserto, mas o oásis, que é Deus, está logo ali à frente. Luz e paz. Bom dia, mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que se nós buscarmos ao Senhor,
Ele será o nosso oásis em meio à aflição.